Bom, como vocês já sabem, eu sou a Paula Coutinho e esse aqui vai ser mais um episódio aí do nosso tema, né, da nossa série Caixinha de Gestão, onde toda semana eu escolho ali, entre aquelas perguntas que vocês me mandam, né, algum tema que eu acredite que dá para aprofundar, que dá para crescer um pouquinho mais além ali daquela resposta num lugarzinho tão pequeno como o story do Instagram. Então, bom dia, Renata. E aí eu trago alguma daquelas perguntas para cá para poder fazer aí a nossa série de temas da caixinha de gestão, que eu acredito que dá para a gente se ajudar, dá para a gente se aproximar, dá para a gente fazer uma troca e dividir aí uma ajuda, uma corrente, um conhecimento que começou lá nessa caixinha de gestão no Story. Inclusive, tem uma aberta lá, quem tiver alguma pergunta para me ajudar a criar um tema para a semana que vem, fica à vontade, depois que acabar essa live, corre lá e joga uma pergunta para a gente, tá bom? E o tema de hoje vai ser como começar um negócio de flores. Bom dia, Helena. Vai sim, eu ainda não sei que dia que ela vai sair, mas sempre acaba saindo, porque eu gosto de deixar aí disponível para vocês darem uma checada posterior, tá bom? E eu acho que é um dos assuntos aí, né? Como começar o negócio de flores, justamente essa frase foi a que eu mais encontrei ali no Google, quando você faz uma busca lá. Um dos assuntos mais procurados em relação à floricultura, tanto nas redes sociais quanto nas redes de busca. E uma pergunta bastante frequente aqui, às vezes até acontece alguma aqui ao vivo, em relação a essa história, a essa temática de como começar um negócio de flores, quais seriam aí os primeiros passos a serem dados para você ter o seu negócio de flores, plantas, enfim, cestas, suculentas e etc. O que mais que a gente pode aí oferecer em uma loja tanto física quanto virtual. Claro que eu não tenho a fórmula perfeita, mas aí, pensando sobre o assunto, eu resolvi dividir aqui com vocês a forma como eu comecei e adicionar alguns detalhes importantes, fundamentais, que eu percebi que eu deveria ter feito lá atrás, né, em 2012, não fiz, e eu acho que uma divisão aí de um ensinamento, de um aprendizado que eu tive que dá para ficar salvo aqui para vocês, para quem vai começar, para quem já começou, dá para ajustar aí os ponteiros, né? E ter um negócio lucrativo e duradouro que vai atravessando gerações. Bom, como eu já mencionei em outros vídeos, né? Mas sempre tem gente nova por aqui, então eu não sei se todo mundo sabe. Eu sou advogada de formação, né? E eu já tinha começado a empreender, essa veia empreendedora sempre esteve aí, desde quando, sei lá, quando eu tinha 10 anos de idade, eu fazia pulseirinha de miçanga para vender, então o empreendedorismo acho que sempre correu aqui dentro de mim. Então, eu tinha meu próprio escritório, né? Foi uma forma que eu encontrei aí de exercer aquilo que eu tinha estudado durante 5 anos, passado na OAB, aquela história toda. E era um negócio bacana, rentável, de certa forma, considerando aí a morosidade e a burocracia, né, que gira em torno dessas coisas da justiça, mas simplesmente aquilo ali não era a minha vibe, não era a minha história, não era aquela ali. E eu sentia isso de uma forma muito clara e comecei a procurar outras coisas. Tive empresa de brindes, que coloca logomarca em caneta, camisa, essas coisas, caneca, enfim. Fui dando uma testada em algumas coisas, e porque eu precisava ali, de fato, compreender, né, a forma como eu gostaria de passar o resto da minha vida trabalhando. E eu precisava de movimento, eu precisava de criatividade, eu precisava de vender alguma coisa de uma forma um pouco mais direta, apesar de, como advogado, você também vende ali o seu serviço, mas era diferente. E eu precisava de alguma coisa que não fosse aquela burocracia e ficar trancada ali no ar-condicionado, apesar de ser muito fresco, não era muito bom ficar
às vezes tendo que sair para ir para fórum, enfim, fazer aquelas coisas, inclusive de pedir para alguém fazer o seu próprio serviço de andamento do seu processo, enfim, essa coisa toda. E aí, conversando em casa com os meus pais, eu sou filha única, então conversava muito com eles ali sobre esse assunto. Meu pai é empreendedor, minha mãe já empreendeu em várias frentes também, então era uma coisa bem caseira essa história do empreendedorismo. Estudar para concurso não estava nos meus planos, sentar para estudar uma coisa que não me motivava, para mim, não me parecia uma boa ideia e parecia que estático da mesma forma, né? Apesar de ter um salário muito bom, como a gente sabe aí, na maioria dos concursos, né? Mas aí meu pai vendo aquela agonia ali de tentar entender o que eu ia fazer e etc., ele me sugeriu montar uma floricultura. Ele já tinha passado por isso rapidamente, muitos anos atrás, na vida dele. E aí ele falou isso, jogou essa ideia, eu topei o desafio, não posso ver o desafio que eu quero ir, e fui pesquisar sobre o assunto, assim, mesmo que a ideia fosse um tanto quanto mirabolante para mim naquele momento, porque eu era uma pessoa que tinha um escritório com uma planta de mentira na entrada. Então, como é que eu ia dar conta disso, de cuidar de coisas de verdade, de natureza, essa coisa toda? Eu não tinha esse padrão de comportamento, de ter esse apego e essa proximidade com plantas, com flores, enfim, nada disso. E aí, a partir do momento aí que a ideia foi lançada, qual foi o primeiro passo que eu dei? Eu fui estudar. E eu precisava saber como é que funcionava essa coisa da arte floral, como que era ter uma floricultura, como é que era montar a minha floricultura ali do zero, né? O que exatamente que eu precisava para poder seguir em frente com aquela ideia, enfim, mil e um questionamentos que eu acredito que sejam comuns aqui entre nós. E, para minha surpresa, o único questionamento que eu consegui, assim, muito especificamente, resolver foi a história da arte floral, né? De fazer uma formação aí, um curso como florista. E todas as outras coisas que eu tinha dúvida, como montar floricultura, como gerir o meu negócio, toda essa parte dos bastidores, eu não achei absolutamente nada naquele momento sobre isso. O que foi uma surpresa, achei curioso, e continua não tendo muita coisa voltada para isso. Foi um dos motivos pelo qual eu resolvi montar aqui a Floricultura Lucrativa, esse canal, para me comunicar com os colegas, né? E dividir essas coisas aí. Mas naquele momento eu só tive acesso mesmo a um curso de florista. E as demais coisas que eu tinha tanta dúvida, eu tive que resolver mesmo na marra aí, no dia após dia, batendo com a cara na parede para ver o que eu conseguia desenvolver como habilidade. Bom, então, achei esse curso, comprei a passagem, fiz inscrição, organizei a coisa toda, né, para poder passar ali, fazer aquela imersão. Foi na Escola Brasileira de Arte Floral, que na época chamava Alfredo Tille, né, que foi um grande florista aqui, brasileiro, que já nos deixou, mas a escola levava o nome dele naquela época e já tinha o Paulo e o Thanos como professores também. Hoje em dia, eles dois tocam aí a escola que hoje se chama Brasileiro de Arte Floral. Eu vivo indicando, inclusive, aqui no Story, alguma coisa nesse sentido deles, porque foi ali que eu tive três momentos, acho que foram 3 finais de semana, na verdade foram 4 dias, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, mas foram 3 imersões no total para poder completar o meu curso. Na época, os cursos online praticamente... Bom dia, Boutique de Flores. Na época, os cursos online tinham zero força, né? O que é uma vantagem hoje em dia, dá para você entrar num curso online desse e aprender um bocado de coisa sem sair de casa e a hora que você quer. Mas naquele momento eu não tive essa possibilidade, então eu fui lá, me desloquei, fui atrás do conhecimento presencial mesmo, lá com
com a Escola Brasileira para fazer a minha formação de florista. Aprender, assim, do zero mesmo, né? Do absoluto zero, como a gente costuma dizer. Então, você pode perceber que foi um primeiro passo aí, um primeiro passo, inclusive, que eu falo bastante aqui, que é a história da importância aí de você estudar, de você estar sempre buscando, assim, eu continuo acreditando nisso, de você estar sempre buscando conhecimento. Então, eu indico esse como um primeiro passo, até para quem já está nos primeiros momentos aí do seu negócio de flores, que é fazer um estudo e ir atrás de material para poder crescer nesse sentido, de aprender. Eu acho que realmente o estudo é um dos pilares aí para você montar o seu negócio do zero. E uma coisa que não deve ser abandonada nunca foi algo que eu aprendi. Eu nem sempre estudei em absolutamente todos os momentos. Às vezes o empreendedorismo nos rouba muito tempo, a gente fica um pouco mergulhado nisso, naqueles problemas, enfim, naquelas demandas ali que vão aparecendo e esquece, deixa um pouco de lado essa história de estudar. Mas eu acho muito importante, então foi uma coisa que eu resgatei depois de um tempo e eu acho que é uma dica importante aí, como primeiro passo e como passo contínuo. Depois de iniciada essa fase aí dos estudos, né, que voltando lá atrás, que além do curso presencial da arte floral, eu também fazia em outras frentes, né? Fazia pesquisas, leituras de coisas interessantes para empreendedores, que eu achava pertinente eu saber ali naquele momento para levar o meu negócio. Um segundo passo aí que eu tomei como atitude foi buscar um consultor de negócios do Sebrae para poder fazer o plano de negócio da Vila Flores, né? Que naquele momento nem tinha nome ainda, foi um passo posterior à decisão do nome. Mas foi um passo interessante essa coisa do plano de negócios, tá? Não posso negar isso, mas hoje eu consigo perceber, há um tempo, na verdade, eu consigo perceber que naquele momento que eu fiz o plano de negócios, que eu fiz todas aquelas pesquisas que me eram demandadas ali, solicitadas, eu não tinha bagagem nem conhecimento suficiente para aproveitar de verdade aquele plano de negócios. Então, assim, infelizmente foi um documento ali bem arquitetado, bem fundamentado e bem passado pelo consultor, mas que entrou na gaveta e nunca mais saiu e perdeu um pouco, se perdeu um pouco no processo aí. Assim, longe de mim desacreditar a importância de um plano de negócios, tá, gente? Mas eu acredito que ele precisa ser feito, ele precisa ser realizado de uma forma talvez um pouco mais leve e mais proporcional ao entendimento que a pessoa que vai participar daquilo ali, no caso você empreendedor, né, e naquele momento eu, a pessoa tem que ter um pouquinho mais de noção, talvez, básica de algumas coisas. E eu acho que uma alternativa para você não mergulhar direto, logo no início, em um plano de negócio com tanta informação que você não compreende, uma alternativa talvez seja realmente buscar conhecimento aí em gestão, que é uma coisa que a gente faz aqui todos os dias, né? Tentando evoluir, dividir o que a gente vem aprendendo. A caixinha de gestão, por exemplo, que eu abro lá toda segunda-feira, é uma prova disso. A gente vai trocando, volta e meia alguém me dá alguma sugestão e a gente vai fazendo essa corrente, é isso. Aí, então, dando a floricultura lucrativa e os conteúdos que saem aqui todos os dias como exemplo, dá para você aprender um pouquinho e aprofundar um pouquinho e também tentar outras formas aí de entender um pouco mais dessa parte de gestão, entender os fundamentos de um plano de negócios para depois entrar de cabeça em um planejamento aí mais completo e com tantos detalhes, né? Então, eu acho que esse segundo passo que eu dei, talvez eu colocasse ele um pouquinho depois para poder compreender muito mais de tudo aquilo que eu fiz. Bom, outro passo que eu dei foi
atrás, né, em busca aí da história de criar uma identidade visual para o meu negócio. Desde sempre eu entendi aí que era muito importante ter esse conceito naquele momento de loja física, né? Mas um conceito de loja, seja física, seja virtual, um conceito de loja, de nome, de negócio mesmo, um posicionamento, uma logo, cores, todas essas coisas que fazem parte aí da identidade visual e que são tão importantes até para você se divulgar. Bom dia. Até para você se divulgar e conseguir começar a construir o seu posicionamento, até virtual ou físico, caso você tenha uma loja física, vá ter uma loja física aí, esteja pensando em começar o seu negócio com uma loja física, é muito importante esse posicionamento e eu acredito que a identidade visual seja um bom começo para você abraçar essa parte aí da publicidade, do marketing, da propaganda do seu negócio, ok? Assim, nessa parte, naquele momento, eu não tinha muito conhecimento sobre a coisa, como hoje eu tenho tanto estudo sobre a parte do marketing digital, né? E da publicidade, uma coisa que eu fui aprofundando ao longo dos anos. E naquele momento eu busquei o apoio de um profissional para poder fazer a minha logo, essa coisa toda. Não estou não indicando que você faça isso, né? Eu indico que você faça isso se você puder. Mas hoje em dia existe muita facilidade de você usar aplicativos tipo o Canva e criar uma identidade visual para o seu negócio a um valor muito mais enxuto e também igualmente válido. Então, o que eu quero dizer com isso é que é um passo importante, mas não dá para você dar um passo maior do que as pernas nesse sentido. Não dá para você fazer uma identidade visual, todo aí um pacote de identidade visual e posicionamento de marca de R$ 5.000 se você precisa dessa grana para poder utilizar em outras coisas tão importantes, ou às vezes mais importantes que isso, apesar de eu julgar isso muito importante, você ter uma identidade, tá? Uma logo, uma identidade, enfim, tudo isso que eu falei aqui. Então, tenta buscar aí alternativas se por acaso você não pode ir atrás de um profissional que às vezes vai cobrar um pouco a mais do que você pode pagar naquele momento. Tenta fazer de uma forma não ruim e não já pensando que aquilo é passageiro. Tenta fazer de uma forma legal, tenta desenvolver uma ideia bacana, gasta mesmo um tempo aí pensando em tudo que você quer para o seu negócio como identidade, né, como posicionamento de marca, mas às vezes a sua logomarca e todas aquelas coisas ali ao redor, as cores que você vai usar e etc., o arquivo mesmo, enfim, talvez você vai conseguir construir isso de uma forma um pouco mais enxuta financeiramente falando, nesse momento que é um momento de abertura, de começo do negócio, que a gente realmente gasta muito. Então, a minha sugestão é para que você dê o passo que você pode dar, vá atrás da solução que você pode, principalmente financeiramente falando, para poder resolver essa questão da identidade visual e do posicionamento da sua marca, ok? Outra ação que eu tive lá no começo foi ir atrás ali de uma lista de equipamentos que fossem necessários para minha loja, para começar esse negócio. Eu nunca encontrei essa lista pronta, então eu mais ou menos fui dando cabeçada aí, tentando reunir informações que me ajudassem. Aqui no canal da Floricultura Lucrativa, você encontra 2 vídeos que eu fiz para te ajudar nesse quesito, tá? Já deixando essa observação aí. São 2 vídeos e os títulos são 5 itens essenciais para você trabalhar com flores, que é um videozinho um pouco mais curto, que eu falei aí de 5 ferramentas, 5 itens que eu julgo serem de extrema importância para você trabalhar com isso. E o outro vídeo é um vídeo mais completo, é um vídeo maior, foi uma live que eu fiz, também um pouco mais no começo, que são os elementos essenciais para um ateliê de flores organizado e produtivo. É uma forma aí que eu encontrei de falar um pouquinho de organização e produtividade, que é uma ideia que eu sempre defendo aqui, né?
mas que dá para você também pescar alguma coisa em relação aos elementos aí que você precisa, as ferramentas, para você, até as estações de trabalho dentro do seu ateliê ou da sua loja, para você começar e dar continuidade ao seu negócio de flores. Esse assunto, inclusive, tá nos meus planos aí, talvez montar uma lista base, né? Sei lá, talvez um e-book um pouquinho mais detalhado para dar um guia mesmo, uma direção que eu procurei lá atrás e nunca encontrei, para e detalhar sobre essas ferramentas necessárias para você começar, os equipamentos, para você começar o seu negócio de flores, seja físico ou seja virtual. Mas eu ainda não encontrei um tempo exato para poder desenvolver esse projeto, mas é um pensamento que está passando aí pela minha cabeça já tem bastante tempo, inclusive desde a época que eu escrevi esses 2 scripts, desses 2 vídeos que eu falei. Então, tá essa ideia aí, e acho que nos próximos meses deve sair alguma coisa nesse sentido, para realmente ajudar um desses primeiros passos aí, que eu acho importante, você saber o que você tem que comprar, os equipamentos, que você precisa, as ferramentas, para não dar cabeçada, como eu dei lá atrás, porque eu acho que não dá para desperdiçar dinheiro, né? E ter um direcionamento em relação a isso, eu acredito que seja muito importante. Outro passo aí que eu dei foi entrar em contato com um contador para poder abrir a minha empresa, abrir o meu CNPJ e realizar todo esse trâmite burocrático. Como eu nunca tive sócio, eu abri uma empresa individual no regime do Simples. Foi a melhor opção ali para o meu caso naquele momento, porque não dava para eu abrir um MEI. Inclusive o MEI estava, acho que, dando os primeiros passos naquela época, eu não tenho muita certeza sobre isso, mas não foi possível para mim naquele momento. Mas é uma coisa que está muito desenvolvida aí. Você entra rapidinho lá no site do MEI, tem um KINAI que a gente pode usar aí para o nosso nicho de flores, tá? Então é possível. Isso você entrar nesse site, você mesmo fazer o seu cadastro, rapidinho vai sair seu CNPJ. Todo mês você entra lá, ou de uma vez já baixa todos os impostos que você tem que pagar mensalmente. É uma taxa mensal, na verdade, que você paga. Não é relacionada ao seu faturamento, como os outros formatos, os outros regimes, né? Então, dá para, se por acaso você puder abrir um MEI, né? Tem uma série de requisitos, faça isso, porque você dá uma enxugada aí nas despesas, pelo menos para dar uma enxugada nessas despesas iniciais aí, e facilita o trâmite da abertura do seu CNPJ. Se por acaso o MEI não se encaixa, não vai ter jeito, você vai ter que fazer como eu fiz e ir atrás de um contador. Hoje em dia tem até esse serviço de forma virtual, então também eu acredito que dá para dar uma enxugada nesse valor, dá para negociar o honorário que você paga mensal ali, que vai precisar, não vai ter jeito, mas é uma despesa fixa que a gente precisa abraçar para poder ter as coisas organizadas nessa parte contábil, porque qualquer equívoco em relação a isso dá uma dor de cabeça tão grande que você vai se arrepender de não ter procurado um profissional nesse sentido. Tá. E aí, passando para um próximo passo aí, assim que eu elegi um nome para o meu negócio, foi difícil, viu? Não foi fácil. Na verdade, acho que foi mais fácil do que para muita gente, mas eu fiz uma junção aí de 2 coisas muito óbvias para mim naquele momento, mas demorou um pouquinho para eu chegar nesse consenso. Pensei em botar nome de alguma flor, pensei em colocar alguma coisa um pouco mais ampla, tipo jardim. Enfim, acabei pensando na história do Vila, botei o Vila com 2 L's para poder dar uma ideia de vila de flores ali, né? Do espanhol. Botei Vila, a ideia veio porque a minha loja, quando eu comecei, eu morava em Vila Velha, a minha loja era em Vila Velha, então tem essa pegada aí do Vila, do nome do município, né, da cidade, que é uma cidade do lado de Vitória. E a parte das flores, enfim, muito óbvio, né? Vila de Flores ali, condensou, virou Vila Flores, e tá tudo certo, funciona até hoje. É uma marca que eu estou conseguindo
impulsionar e fazer crescer a cada dia mais. Então, depois que eu elegi esse nome, o passo que eu dei foi abrir aí as redes sociais até para poder reservar esse nome e garantir meu espaço no mundo virtual. É uma atitude aí que, apesar de eu colocar aqui como um dos últimos passos que eu dei, né, o último passo que eu dei, é uma coisa que você já pode fazer de pronto aí, já pensou no nome, não fez nada antes, CNPJ nem está aberto ainda, vai lá e reserva seu nome no Instagram, no Facebook, etc., para garantir. Tenta colocar um nickname ali, um arroba, que seja o mais próximo possível do seu nome. Desde o princípio, eu não consegui usar o Vila Flores puro, porque Vila Flores, depois eu fui descobrir, é o nome de uma cidade no México, se eu não me engano, no México, acho que não estou falando besteira, e já existe um arroba nesse sentido, então eu não quis tumultuar ali a coisa, então eu direcionei, antigamente chamava vilaflores.vv, que é de Vila Velha, e depois, quando eu trouxe meu ateliê para Vitória, e quando, aliás, desde a hora que eu fechei a loja física, não tinha mais loja física, eu entendi que eu atenderia ali uma quantidade de pessoas e um raio muito mais amplo, né? Que a gente tem a possibilidade aqui, porque a Grande Vitória é tudo muito pertinho. Então, eu mudei de .vv para .es e até hoje está desse jeito. E é bem autoexplicativo e funciona bem aqui para mim. Então, resumindo aí, eu tive 6 passos básicos, né? Que foram, primeiro, os cursos, né? Os estudos. Segundo, foi acompanhar conteúdo aí voltado para a gestão do negócio e, em seguida, realizar um plano de negócios nivelado com o meu conhecimento no assunto naquele momento. Terceiro, foi criar uma marca, que eu dei a sugestão aí para vocês, ou procurar um profissional, ou tentar resolver com algum aplicativo, alguma coisa, de uma forma um pouco mais enxuta financeiramente. O quarto passo foi providenciar os equipamentos básicos necessários, equipamentos e ferramentas. O quinto passo foi a abertura aí da empresa, do CNPJ propriamente dito. E o sexto passo foi abrir e produzir um conteúdo para as redes sociais, que é uma coisa que eu faço desde o dia 1. E todo santo dia eu estou lá com algum conteúdo pronto nas redes da Vila Flores. Agora vamos pular aí para os passos que eu não fiz, mas que eu indico que você faça. Inclusive, estou fazendo uma observação em relação aos equipamentos aí, e ferramentas, a gente pode acrescentar os insumos. Naquele momento, eu também fui atrás de fornecedores. Então, a princípio, eu comprava com fornecedores grandes aí, o que me demandava um investimento financeiro um pouco alto, mas eu não tinha essa clareza naquele momento. E um dia desse, alguém até me perguntou sobre sendo uma floricultura pequena, sendo um negócio pequeno, aonde comprar esses insumos de modo a não entrar numa dívida aí maior do que é possível naquele momento. Então, a minha indicação foi ir atrás realmente de fornecedores locais, que às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro ali no insumo, mas se naquele momento não tem como você pedir para vir um montante de insumo por transportadora e você se comprometer com aquela série de boletos ali, apesar de ser um pagamento dividido, é o jeito que você tem. Então, você recalcula isso aí, coloca isso no seu custo variável, fixo ali, variável, na verdade, né, porque são insumos, e tenta resolver esse problema. Então, dá para colocar ali no passo número 4, também essa relação com os fornecedores dos insumos, tá? Já dá para dar uma procurada e uma intensificada em relação a isso. Bom, pulando para as coisas que eu não fiz, mas que eu fui perceber, e eu indico que você faça, implemente isso, pelo menos no seu primeiro ano aí, porque eu sei que é muita coisa para ser feita antes de abrir a loja, antes de abrir o seu negócio. A primeira coisa delas é ter metas de vendas mensais, tá? Elas até podem ser metas diárias, mas eu acredito muito no valor aí na coisa de você ter números que sejam palpáveis para você
você trabalhar com alguma coisa palpável, né? Valores que você saiba que são necessários aí, acusar como entrada para você quitar os seus custos fixos, variáveis e permanecer no lucro. Então, você ter esses números aí à mão, você vai proporcionar um caminho mais duradouro, mais claro, mais lucrativo. Teve uma live também que eu falei sobre isso, sobre essa parte da organização financeira. Eu acho que foi acho que foi a única que eu falei, bem direcionado para essa parte do financeiro. Depois, eu não lembro o nome dela agora exatamente, mas quem quiser me procura no inbox que eu passo o título. Mas vai ficar fácil, é só olhar no IGTV e ver o que fala dessa parte financeira, que dá para você dar uma olhada nisso, porque eu falei um pouquinho sobre essa história das metas, a curto prazo, a médio, a longo, como organizar essa coisa toda. Então, eu acho que dá para ter, é uma coisa importante você ter essa meta diária, mensal, de venda, até para você quitar tudo que você precisa, você entrar num ponto de equilíbrio e você estar em lucro. Então, para você ter noção disso, eu acho que é importante na sua caminhada. O segundo passo aí, que eu não fiz, mas eu indico fortemente, é o controle dos clientes. Você saber quantos clientes novos chegam aí para você e quantos clientes antigos retornam para comprar. É uma movimentação que eu tenho feito já de um tempo para cá. Eu faço de uma forma bem simples, coloco sim ou não lá, sim para novo cliente, não para cliente antigo, para ter uma questão de números ali de clientes relacionados diretamente à venda. Fora isso, eu faço um controle também pelo tráfego pago, pelos impulsionamentos que eu faço na rede social da Vila Flores, para ter uma relação de pessoas novas que chegam para mim, de clientes possíveis, de seguidores, porque isso também diz respeito ao conteúdo e ao produto que você está vendendo, se o seu feed está legal, se o seu conteúdo está pertinente para aquele público-alvo que você quer atender. Então, esse controle de clientes é muito importante. O terceiro passo que eu não fiz e indico fortemente é fazer um registro. Eu até fiz esse registro no Google Meu Negócio, mas eu demorei muitíssimo para movimentá-lo, tá? Para ser mais exato, eu comecei a usar essa história aí de aliado para poder colher depoimentos e estrelas dos meus clientes, compartilhar esse link para direcioná-lo ali para me dar estrelas e me dar depoimentos. Muito recente, tanto que eu só tenho 81 avaliações lá, acho que eu olhei isso ontem, estava em 81. Então, foi um tempo perdido, né? Se você for reparar, foram quase 7 anos aí, 6 e pouco, perdidos de depoimentos que eu poderia ter colhido ao longo desse tempo, teria muito mais ali provas da capacidade dos meus produtos, do alcance e do feedback positivo mesmo. Então, registre o seu Google Meu Negócio ali, não precisa de um endereço, caso você atenda na sua casa, não precisa colocar o endereço, expor o seu endereço ali, você só vai ter uma página só sua, de forma gratuita, no Google Meu Negócio, para você também chamar ali os seus clientes para darem o seu depoimento. Claro que existe um time perfeito para fazer isso, eu já falei em outros momentos, mas não deixe de fazer o Google Meu Negócio e de movimentar isso aí, porque é muito importante. O quarto passo que eu não fiz e indico é unir forças aí com parceiros, influenciadores e boas marcas para poder aumentar sua visibilidade, seus seguidores, seus clientes e o seu poder de venda, aí o poder de venda do seu negócio. Acontece muito, eu não sei se acontece com vocês, de vocês serem procurados às vezes, por influenciadores que querem o seu produto de forma gratuita. Eu aprendi isso a duras penas, já cedi muito produto de graça, já tive muito trabalho aí sem ter uma remuneração nem financeira e nem de possibilidade de novos clientes, né, que seriam aí os seguidores, por conta dessa indicação que os influenciadores fazem. Eu só te dei uma tacada certa em relação a um influenciador no antigamente, depois que eu aprendi
a avaliar essas coisas, eu tive outras tacadas que também foram bola dentro. Então, uma coisa que eu faço hoje em dia, em relação aos influenciadores, quando eu sou procurada por eles, é pedir para olhar quem que é o público-alvo dele. E o público-alvo dele, ele consegue entrar lá no Instagram dele e ir lá em sites e pegar esses dados. Todo mundo consegue fazer isso, na verdade. Então, você peça para ele te mandar em relação à localização da maioria dos seguidores, a idade, o sexo, todos esses dados importantes em relação ao engajamento ali da rede dele, para você saber se isso cabe como seu público-alvo também, se dá para ter uma união de forças nesse sentido. Um exemplo disso é, esses dias uma menina me procurou, ela é influenciadora, ela tem lá o valor dela para o público-alvo dela, mas quando eu dei uma fuçada, apesar de terem muitos seguidores, eu vi que a faixa etária do público-alvo dela era de 18, até abaixo de 18, até 20 anos, 25, e não é o meu público-alvo esse. Eu até tenho muitos clientes dessa faixa etária de 25 a 30, mas o público-alvo forte mesmo, que interage comigo e que compra e que finaliza compras e que torna a minha floricultura lucrativa, que me dá esse retorno, é um público-alvo de 30 a 45 anos. Então, é o nivelamento que eu faço. Se o público dessa pessoa não era esse, não adiantava eu ceder um produto para ela só para repostar essa foto e não ter retorno nenhum. Então, é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Em relação aos parceiros, quando eu falo parceiros, e aí até boas marcas entram nisso, é em relação a, sei lá, uma confeiteira, alguém que faz vela, alguém que faz incenso, produtinhos que dá para você, de qualidade, claro, que você consumiria e que dá para você juntar com seus produtos aí para poder aumentar a sua cartela de clientes, o seu poder de venda e os seus seguidores. É até um dos assuntos que eu vou tratar no desafio aí que começou ontem com as meninas. Mas é uma dica que eu deixo aqui para você, que eu não fiz isso lá no começo, mas dá para você desenvolver isso, pelo menos no mais tardar no seu primeiro ano de negócio. Outro passo que eu indico, que eu não fiz, mas indico que você faça no seu primeiro ano, é você também prestar muita atenção aí na parte do seu fluxo de caixa. Eu sempre fazia esse controle aí. Eu tinha um programinha lá do GEDOR que eu fazia esse controle de entrada e saída dos insumos, das mercadorias, dos produtos ali, dos custos e tal, mas eu não fazia um acompanhamento direto e muito focado nesses números, para poder tentar compreender o que esses números estavam querendo me dizer. Então, tira um tempinho para poder se jogar aí nessa parte da análise um pouquinho mais focado. Não basta colher os dados, analise os dados também, claro que sempre dentro do que você consegue compreender desses dados. O que você não for compreendendo, pergunta, questiona, busca ajuda para que você consiga avaliar esses dados e verificar se você está indo para o caminho certo, ok? Então, basicamente é isso. São os pontos mais importantes que eu consegui reunir aqui de forma resumida para poder dar uma direção para quem está começando. Se tiver algo que vocês queiram acrescentar ou perguntar, eu estou por aqui. Por hoje é só, né? Muito, muito obrigada aí para quem participou, para quem ficou, para quem vai assistir depois, como eu sempre gosto de dizer no final, porque os conteúdos online, eles são aí eternos, né? Então, se tiver alguma coisa que vocês queiram acrescentar, bota ali nos comentários quando o vídeo for postado, me manda inbox, porque eu estou sempre online, e conta comigo, conto com vocês, e a gente vai trocando. A caixinha de perguntas está aberta lá ainda, eu estou aguardando as perguntas de vocês, e isso vai me ajudar a ter um tempo para a live da semana que vem, ok?
Muito obrigada. Tchau, tchau. Uma ótima terça, um ótimo dia, uma ótima semana para vocês. Até mais.